Certo. Então passei a entender que a consciência de que sou um ser espiritual vinculado a uma estrutura material e transitória me faz entender a necessidade de me tornar uma pessoa religiosa. E isso deve ser entendido como aquela pessoa que sabe que Deus existe, que Ele é uma pessoa e que busca conhecer esta pessoa suprema. Isso passa a ser a meta da vida. Conhecer Deus é tal meta. Mas que para isso é preciso desenvolver uma busca por esta pessoa suprema. Essa busca se traduz por práticas que são caracterizadas como religiosas, pois elas buscam ligar o praticante com Deus. A palavra yoga também tem um significado potencialmente similar. Yoga pode ser, dentre outros significados, união ou a disposição de se unir a Deus. A pessoa religiosa, no sentido mais correto do termo, é aquele que busca se unir a Deus, que busca o conhecer, que o busca. Mas certamente sabemos que há incontáveis religiões. Qual delas é a religião correta? Existe uma religião verdadeira? Qual religião devemos buscar? Há religiões que sejam falsas, negativas? Aqui estamos considerando a ideia de buscar a Deus como a consciência de que Deus é um ente e de que nós somos entes também. E nisso estamos considerando que o nosso ente é dependente de Deus, mas que Deus não depende de nós. Nós dependemos de Deus, pois somos partes dele. Nós então buscamos Deus para sermos plenamente felizes, realizados. Mas então, nós descobrimos que só podemos de fato conhecer o Supremo quando tivermos alcançado amor por ele. E isso só se dará pela dispensação de uma graça de Deus. Assim, esse que o busca como ser que é a fonte do seu próprio ser, trabalha para o alcançar, mas alcançar por amor. E quando isso ocorrer, esta pessoa que busca nem mesmo estará mais buscando a felicidade plena, ela já terá alcançado esta. É por isso que este caminho de união com Deus se chama Bhakti Yoga, ou seja, a união ou o caminho para se unir a Deus pela devoção e, consequentemente, amor a Deus. Esse caminho, o caminho de Bhakti, só pode ser alcançado na forma religiosa que concebe Deus como pessoa, como o ente adorado, o desejado, o amado. É então forçoso dizer que Bhakti Yoga está restrito ao teísmo, ou seja, a crença no Senhor transcendente, aquele que é o buscado, o amado. Há formas religiosas que não buscam Deus como o amado? Sim, são as religiões que se centram mais na ideia do autoconhecimento da alma. Elas ensinam que uma vez que você conheça a si mesmo, as amarras da vida condicionada vão sendo cortadas e a felicidade será realizada. Estas formas de concepção religiosa podem até apresentar exercícios descritos como práticas devocionais, como a contemplação de ícones de deidades ou mestres reverenciados, a repetição de mantras, a conservação de altares. Mas nesses casos, essas ditas devoções são apenas estratégias para a purificação da mente, muito centrada no egoísmo, não é? No culto ao fulano e às suas necessidades. Então eles concebem estratégias para purificar essa mente. Mas elas não são realmente, não objetivam realmente conhecer Deus por um anseio amoroso por Ele, e nem entendem que há qualquer sentido em almejar por uma união eterna com o amado. Esses caminhos religiosos também prescrevem a utilidade de controle dos sentidos, de atos de moralidade, misericórdia, aquela misericórdia dos demais seres na forma de caridade, perdão das ofensas. Mas tudo isso nessas concepções, essas resoluções de moralidade, de caridade, de controle dos sentidos, tem como objetivo calculado a obtenção de méritos para o alcance de nascimentos mais afortunados, até que se dê a conquista de uma não vinculação às prisões dos condicionamentos materiais. Nada nessas atitudes busca agradar a um Deus, a quem se ama, ou uma busca de ser obediente à sua vontade divina. Essas formas religiosas que não têm Deus como meta não compreendem o sentido verdadeiro de Bhakti. Esses caminhos, todos eles, são, portanto, secos de amor, e nisso são concretos obstáculos para a aquisição de devoção a Deus. Tais religiões não são adequadas para aqueles que entendem ser parte de Deus e que Deus é uma pessoa suprema. Ainda assim,
nós precisamos entender que muitos de nós não podem alcançar devoção de um modo mais simples e direto. E esses caminhos secos de amor ainda podem ser plataformas para o acúmulo de certas qualidades espirituais mesmo, que no futuro permitam uma abertura para a devoção natural. Moralidade, controle dos sentidos e alguma menção ao objetivo espiritual são coisas muito positivas. E ainda que não sejam a devoção em si, elas são bases para o seu surgimento no futuro. Dentre as religiões que ensinam que Deus é um ente supremo e que nós somos entes destinados a amar esse supremo ser, nós temos muitas diferenças entre elas. Diferenças que são culturais muitas vezes. São formas de explicar Deus e de ter as melhores relações com Ele. E muitas vezes esses caminhos teístas são conhecidos por um discurso exclusivista, no qual se entende que o verdadeiro Deus só pode ser buscado de uma forma muito específica de adoração e que Deus é apenas conhecido dentro de um determinado escopo. Então, uma vez que entendo que o teísmo é o caminho mais lógico para quem busca Deus como amado, qual dessas religiões eu devo escolher? Qual delas é a certa? Um bhakta, ou um amante de Deus, ele não precisa adotar um pensamento de que só há uma verdadeira religião. O importante para ele é saber que não há caminho verdadeiro que não tenha como meta conhecer e amar a Deus, compreendendo que você é sua parte. Então, dentre os caminhos que tratam de Deus, assim como o amado ser a qual eu busco, como uma alma eterna, nós devemos escolher aquele a qual temos maior afeição, maior atração, maior afinidade. Muitas vezes, o nosso lugar de nascimento, a família em que nascemos, a época, induzem a que conheçamos mais um caminho do que outros. Em certas realidades, precisamos, às vezes, buscar alternativas teístas diferentes daquele que recebemos, O nosso personagem, fulano, está naturalmente inserido dentro de um certo meio. Às vezes nós recebemos uma determinada tradição e nós não conseguimos nos identificar com ela. Não conseguimos desenvolver ali aquele fervor devocional. E aí precisamos mudar. Seja qual for o caso, a religião certa para nós será aquela que nos permita um anelo mais fervoroso pela busca por Deus. O Supremo Senhor, em sua misericórdia, inspirou santos, profetas, videntes em diferentes lugares e épocas e culturas, para permitir que as almas de tendências variadas pudessem encontrar modelos de devoção mais apropriadas a cada estágio de sua jornada nesse mundo, nesse universo de fenômenos. E é por isso que não devemos ignorar a realidade de que certas pessoas santas se manifestam em moldes diferentes, de expressões religiosas distintas. E nisso, o tema da maior atenção por um determinado ideal espiritual deve ser respeitado. Não devemos confundir isso com a afeição ou atração que podemos sentir pelas formas exteriores das religiões. O que realmente importa é saber se o ideal espiritual de um determinado caminho desperta em nós uma constante sede por Deus e um gradativo desinteresse pelo mundo, incluindo aí o desinteresse pelo orgulho sectário das religiões. Em cada expressão religiosa maior, a parte que desenvolve um relacionamento pessoal e íntimo entre o adorador e Deus é a parte mais importante. Então, seja qual for a expressão teísta que um aspirante espiritual identificar como sua, a prática realmente necessária é aquela que desenvolve nele uma maior introspecção espiritual na busca por Deus. Esses vão ser os místicos, os que praticam a religião do coração.